Ô, Pois gente, vou é. começar voltando aqui, tá? Deixa eu só... Quem entrar vai entrando depois. Vamos lá. Aí, a célula mais importante, todas as outras células, ok, tem outras células importantes, né? O quinidário tem outras células, obviamente. Mas a que cai em prova, o que precisa saber é essa daqui. Chama quinidócito ou quinidoblasto. Você consegue encontrar essas células. Aqui essa imagem está um pouquinho errada, está dando um zoom na parte de cima, mas na verdade você só encontra essas células nos tentáculos, tá? Essas células normalmente elas estão assim, ó, fechadinhas. Tem uma outra imagem para mostrar melhor sobre elas. O quinidoblasto, ele tem dentro dele uma estrutura chamada nematocisto, que parece esse... Deixa eu mostrar outra imagem melhor. Isso aqui, ó. Isso daqui é o quinidoblasto fechado. Tem o nematocisto, que é tipo um filamento enroladinho. E do lado de fora tem o quinidocílio. Tudo é quinido, né? Quinidocílio. A questão é que quando uma pessoa ou qualquer organismo, qualquer coisa, encosta no tentáculo, esse quinidocílio, ele percebe, ele que tem essa noção sensorial, e aí vamos supor que esse nematocisto, né, aquela parte enrolada está aqui dentro, a partir do momento que encostou, ela vai para fora. Então, essa imagem aqui está mostrando ele para fora. E aí, vocês conseguiram visualizar que esse cone aqui de dentro foi para fora? Foi, né? Uhum. Ele estica o nematocisto e libera uma toxina que é urticante. Então, por isso que queima. É uma forma de defesa dos quinidários, mas não só defesa, como para ele capturar um alimento, ao pegar com os tentáculos, ele vai estar liberando essa toxina. Então, essa toxina ela pode até paralisar o animal que ele está pegando com os tentáculos. Por isso que a Dory desmaiou lá, ela estava meio que dormindo entre os tentáculos, tá? Porque essa toxina que queimou. Então, nessa outra imagem, está só mostrando. Meio que um sensor para conseguir identificar se tem alguma coisa que seja perigosa para ele ou algo do tipo? Se tem o quê? Repete. Tipo um sensor. Pra gente saber? Como assim? Tipo assim, ele tem um sensor para ele conseguir perceber se tem alguma... Porque, tipo assim, ele não tem olho. Como é que ele consegue perceber que tem alguma coisa? São estruturas sensoriais, mas não é só para identificar como defesa, não. Ele usa isso para caça mesmo. Para se alimentar. Okay. Então, pode ser para defesa quanto para alimentação. E aí, olha aqui nessa imagem, estava mostrando ó, um quinidoblasto, ó, o quinidocisto aqui dentro enrolado e o quinidocílio. Encostou em alguma coisa, olha como que o quinidocisto, né, ele vai para fora. E aí a substância urticante libera, né? Então aí por isso que queima. Essa é a célula que mais cai. Assim, vestibulares no geral, eu sei que vocês ainda estão no primeiro ano, vocês não, às vezes não são tão ligados ainda com essa coisa de vestibular. Mas todas as aulas, até para a galera de fundamental, eu falo que eu dou aula já comentando, usando questões de vestibular e tal, para já ir preparando. Os vestibulares que mais caem sobre essas coisas é FUVEST e Unicamp. A Unicamp adora zoologia animal comparada. Então, às vezes, uma questão está perguntando sobre um filo específico e as alternativas... qual que é a célula principal dos plateumintos, sei lá. E nas alternativas pode estar escrito lá, quinidócito. Eles adoram colocar essas células, coanócito, quinidócito. Vai colocar essas células de outros filos para te confundir. Então, isso cai muito em prova, tá? Quinidócito ou quinidoblasto. Alguém tem alguma dúvida aqui? Oi, fala. Quando a Dory tá passeando ali pelos tentáculos, ela desmaia? É que eu não lembro dessa cena. É porque, na verdade, eles começam a postar corrida e ela vai pulando na parte de cima, né? Na mesogleia, vai pulando. Só que o Marlin, ele vai mais rápido. Aí, quando ele olha para trás, cadê a Dory? Aí ele volta para procurar a Dory e quando ele vê, ela tá lá embaixo, grudada nos tentáculos de uma água-viva. Aí ela tá, tipo, desmaiada. Aí ele pega, consegue tirar ela, e nesse momento que ele consegue tirar ela dos tentáculos, você consegue ouvir vários choques, que ele está sendo queimado.
E aí eles conseguem sair de dentro lá daquele local cheio de água viva e a Dory vai falando, meio que desmaiando e ele desmaiando também. Aí é nesse momento que o Crush pega eles, que é a tartaruga marinha. A tartaruga. Gente, eu sei esse Nunca filme de pensei cabo que a rabo. fosse imaginar. Prof, eu nunca pensei que fosse imaginar alguém explicando o filme do Nemo. Gente, esse filme é assim, se você não assistiu, você não passou pela sua infância. Exatamente. E eu passo trabalho de Procurando Nemo para todas as turmas que eu dou aula sobre essas coisas. Esse ano, a minha turma de 7º ano fez para falar sobre quais os filos, que eles estavam estudando filos também. A do 8º ano fez para falar quais as relações ecológicas que tem no filme. Vocês provavelmente vão fazer no próximo trimestre. Eu sempre passo Procurando Nemo, porque Procurando Nemo é perfeito. Sim, muito bom. Perfeito. Eu tenho até na minha pulseirinha, só que eu não tô com ela, que né, a gente quase não usa acessório em casa mais. Mas na minha pulseirinha eu tenho uma Dory pequenininha. Eu tenho vontade até de fazer tatuagem escrito "Continue a nadar". Vamos ver. Ai, que legal. Eu fiquei arrepiada. Então, eu tava pensando em fazer aqui no braço, aqui assim, escrito "Continue a nadar". Vamos ver. Então, vamos lá. Sistemas. É bem simplão, tá? Então, o sistema digestório é incompleto. Tá? Ele é incompleto porque ele só tem boca, não tem ânus. A digestão dos quinidários é extra e intracelular. Vamos tentar entender como é que isso acontece. Quando a comida, o peixe, o que for, entrou lá na boca da água-viva, ela vai liberar enzimas naquela cavidade gastrovascular. Vocês lembram? Aquela cavidade de dentro. Enzimas vão começar a digerir o alimento ali. O resto entra para as células e lá nas células que terminam a digestão. Por isso que a digestão é extra e intracelular. No nosso corpo, vocês acham que a nossa digestão é como? Extra ou intracelular ou um ou outro? Intracelular. Extra. O nosso corpo, a digestão é extra. Por quê? Caraca. Ela só passa por tubos, os alimentos, né? A boca, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. As enzimas são liberadas nesses tubos, nesses órgãos. O alimento é quebrado até a menor parte e depois absorvido. Então, a digestão, quando acontece sem ser dentro da célula, tipo num tubo, num órgão que tem ação enzimática, é extracelular. Mas no caso de quinidários, é tanto extra quanto intra. Começa do lado de fora, termina dentro da célula. Ok? Então tá. Sistema respiratório, ausente. Excretor, ausente. Ah, mas como é que ela faz a respiração celular? Ela pega o oxigênio da água por difusão pelo corpo, bota gás carbônico para fora por difusão pelo corpo. Difusão, lembra que sai de um local mais concentrado para um local menos concentrado. Da mesma forma, a excreção. Não tem um rim, não tem um sistema excretor. Como é que é a difusão? As excretas vão sair de dentro do corpo, onde tem maior concentração, conseguem atravessar a epiderme lá dela e vai para fora do corpo. Então, é uma difusão. E uma grande novidade evolutiva aqui é que os quinidários, de todos os filos, é o primeiro filo que já apresenta um sistema nervoso. Mas o sistema nervoso deles é difuso. O que isso quer dizer? Que tem células nervosas, né, que são os neurônios, para todos os lados, não tem uma organização. Dá uma olhada nesse slide aqui, ó. Isso daqui é um sistema nervoso centralizado, como o nosso. A gente tem uma região central e da região central partem outros nervos, né? Agora, olha como que é de um quinidário. É difuso, ele não tem uma organização. Mas é o primeiro filo que já tem um sistema nervoso, então. Não tem cérebro, não tem centralização, então as células vão para todos os lados, por isso que a gente chama de difuso. Aí nessa imagem está mostrando o sistema nervoso difuso de um pólipo e aqui de uma medusa. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Porque olha só,
Os quinidários também têm células associadas com alguns sentidos, como os roupalhos, que são células sensíveis à luz, então o quinidário consegue perceber quando está recebendo mais luz ou não, né? E os estatocistos. Esses estatocistos ajudam no equilíbrio. Então, a água-viva consegue saber para que lado ela está nadando. Não sei se vocês já viram água-viva em aquário, ela consegue nadar para cima, para o lado, para baixo. O equilíbrio dela, ela consegue perceber essa noção por conta dessas células chamadas estatocistos. Então, os roupalhos ajudam a perceber luz. Ainda não é olho, tá, galera? É só, tipo, células sensoriais que são bem sensíveis à luz. E os estatocistos ajudam no equilíbrio do animal. Ok, ok? É através dos roupalhos que eles conseguem saber para onde que eles estão indo? Também, ou fugir da luz, né? Depende da espécie. Tem espécie que pode ser fotofóbica ou fotofílica. Tem medo ou não de luz. Você tinha falado que eles conseguem saber para onde que eles estão andando. Só que eu não escutei quem que faz isso. Ah, não. Eu falei que eu dei o exemplo da água-viva. Que a água-viva ela consegue saber se ela está nadando para cima, para baixo, deitada, de cabeça para baixo, por conta desses estatocistos. Que ajudam no equilíbrio dela. O que eu acho mais maneiro, gente, de estudar essas coisas é imaginar como é que alguém descobriu isso. Tipo, como é que alguém Professora, é muito a minha noia. Eu fico pensando, como é que fizeram isso, cara? Então, isso é tudo feito em laboratório, né? Então, provavelmente pegaram águas vivas, fizeram um experimento que tiraram estatocistos e viram como é que a água viva ficou sem o estatocisto. Compararam com aqueles que ainda tinham, sabe? Às vezes eu penso, cara, que doideira, porque tudo que nós estudamos é porque alguém descobriu ou porque alguém criou. Aham. Então, olha como que é importante a ciência, né? Se não tivesse o método científico, lembra que método científico é como é que você faz para descobrir uma coisa. Você faz uma pergunta, aí depois você vê como que você vai testar essa pergunta para encontrar a sua resposta. Você usa um grupo controle e um grupo experimental para comparar, né? Então, quando eu falei assim, deixaram uma água-viva com os estatocistos e a outra água-viva tiraram os estatocistos. Então, o grupo experimental é aquela sem estatocisto. Cara, ciência é maravilhosa. Eu adorava trabalhar em laboratório, sinto falta de mexer com isso, mas quem sabe futuramente, em breve. Nunca se sabe. Quem sabe um dia eu animo para fazer doutorado, né? A gente dá maior força. O problema é saber conduzir o doutorado junto com aula, né? É muito difícil. Verdade. Deve ser. Olha só. Então, mas eu tô querendo fazer uma pós-graduação na área de educação, tô procurando. Ainda mais agora que tô presa dentro de casa, pensei em fazer uma pós, vamos ver. Por falar nisso, eu estou com uma camiseta linda, tá? Que é do Paulo Freire. Vocês já ouviram falar de Paulo Freire? Uhum. É uma camiseta linda do Paulo Freire. Ela é linda. Está escrito: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. Essa frase é muito boa. Ele era filósofo também, não era? Oi? Ele era filósofo também, não era? Sim. Acho que nas aula de sociologia, filosofia, vocês vão estudar dele rapidinho. Eu não sei, mas a gente já ouviu o nome dele esse ano. Só que eu não lembro se foi em aula. Eu realmente não lembro. Vamos lá. Reprodução. Bem simples também. Eu vou mostrar a reprodução de como é de cada classe, mas, no geral, a assexuada. Brotamento, bem fácil, né? Surgiu um brotinho aqui, deu origem a uma nova hidra. Essa hidra pode se soltar ou ela ficar grudada. Se ela ficar grudada na hidra mãe, é uma colônia, porque colônia é sempre quando você tem indivíduos grudados da mesma espécie que vivem grudados um com o outro. Então, isso aqui seria um brotamento.
Outra forma de reprodução é a fissão longitudinal. Se você dividir o corpo ao meio, pode dar origem a 2 águas-vivas ou 2 hidras. É mais comum com hidra do que com água-viva. Tá? Então, às vezes, cortar aqui uma hidra dá origem a 2. Então, bem simples. E existe a reprodução sexuada, que a reprodução sexuada é quando gametas se encontram. E aí a gente chama de metagênese. Pode ou não ter alternância de gerações. Vocês vão ver como que isso vai ser. As gônadas são temporárias e também pode ou não ter uma larva. Vamos visualizar como que é nas classes, tá? Na hidrozoa, isso daqui é uma obelia. Olha como que é a reprodução. Tem a medusa, ela tem... Essa fase é maneira, a gente fala de metagênese, porque ela tem fase de pólipo e tem fase de medusa. Olha a fase de medusa, o macho e a fêmea. Libera seus gametas na água, então os espermatozoides, tem fecundação interna e forma uma larva. É muito doido pensar que uma coisa que parece uma água-viva, não é bem uma água-viva, né? Mas parece uma medusa, forma larva. A larva vai se prender no substrato, numa rocha, e vai desenvolver uma colônia de pólipos. Olha só como que ela fica depois. Vários pólipos. E de cada um dessas pontinhas aqui, vai sair uma medusa jovem. Olha que louco. Eu acho essa reprodução muito louca. Então, tem a fase de medusa e a fase de pólipo. Então, antes dela se transformar numa medusa, ela já foi um pólipo. Não todas. Não podemos generalizar todas, mas a maioria. Gente, vocês vão ver que até a água-viva já teve uma fase que parece um pólipo, assim. Que é a fase chamada, quando acontece estrobilização. Então, essa daqui é da obelia, que é uma hidrozoa. Tá? As hidras também... Mas eu poderia generalizar no caso da obelia? Poderia o quê? Poderia generalizar no caso da obelia? Então, esse tipo de reprodução aqui é só a obelia. Essa daqui. Porque, no geral, as hidras se reproduzem assim, ó. Sexuadamente. Olha como que é. Tem 2 hidras, macho e fêmea. Sai o espermatozoide do macho. Faz fecundação interna aqui, no ovário aqui da fêmea. Surge um zigoto que formou uma nova hidra. Aí, novamente, se essa nova hidra se soltar, 2 indivíduos separados, se essa hidra ficar presa, é uma colônia. Então, aquele estilo é só da obelia mesmo. Todas as outras hidras são desse jeito assim. Parece até o brotamento, só que a diferença é que você tem encontro de gametas aqui, né? Então, forma uma nova hidra através de um encontro de gametas. Aí, esse slide não está muito bom, não, mas foi o que eu tinha achado melhor para mostrar de anêmonas, né, e corais, como é que seria, né? Então, tem aqui uma fase macho e fêmea, isso aqui é de uma anêmona que libera espermatozoide e tem fecundação, né? Então, o espermatozoide fecunda um óvulo, forma um ovo que dá origem a uma larva, que é a chamada plânula. Essa larva se fixa no substrato e dá origem novamente a uma anêmona. Os corais também, tá? Então, só encontro de gametas formou uma larva, a larva deu origem depois a uma fase adulta. Mais simples do que o da obelia. Agora, olha da água-viva. Ela não chega a formar um pólipo em si. Ela forma uma estrutura chamada cifóstoma. Cifístoma, quer dizer. Olha só. Você tem a medusa fêmea e a macho. Libera espermatozoide, tem fecundação interna. Daqui da fêmea vai sair uma larva que vai se fixar no substrato, formando isso daqui, ó, uma cifístoma. Olha o que acontece com essa estrutura, né, esse indivíduo. Ele sofre estrobilização. O que é isso? Vocês estão vendo que tem umas ondinhas aqui, né? Olha como que ele fica. Cada ondinha dessa, cada divisãozinha, vai dar origem a uma nova medusa. Isso é muito doido. Uma estrutura única, ela vai meio que se fragmentando e cada pedacinho desse aqui vai formar uma nova medusa.
Eu lembro um Incrível. pouquinho disso. É incrível. Você lembra de quê? De fundamental? Aham. No fundamental a gente estuda isso. E aí, ó, cada uma dessas aqui, ó, vai dar origem a uma nova medusa. Então, o nome desse processo chama estrobilização, que é uma divisão transversal. Aí formou uma nova medusa que vai se desenvolver e dar origem à medusa adulta. Então, essa é a reprodução das águas vivas. Tá? Olha as vespas do mar. Olha como que é uma vespa do mar, bonitona. Ela tem um ovinho, tá? Ela não tem estrobilização. Ela tem um ovinho, né? Quando tem a fecundação, formou... Aqui só não está mostrando a fecundação, mas tem encontro de gametas, formou um ovo. Deu origem a uma larva, que é plânula, forma um pólipo, e do pólipo vai dar origem à fase de medusa aqui, que é a da cubozoa, da vespa do mar. Ela é toda colorida, bonitona. Ela é aquela que é venenosa pra caramba, não é? Tem. Aham. Eu Nossa, eu botei morro de aqui, medo ó. desse negócio. Olha essa daqui. Essa, Nossa, linda, hein? a venenosa pra caramba, acho que é a urucange. Eu vou procurar a imagem dela aqui para mostrar para vocês. Existem águas vivas que são imortais. Como assim imortal? Ela morre. Ela pode morrer de doença ou pode morrer de alguém que comeu ela. Mas, vamos supor que chegou na fase adulta, né? E aí ela viu que o ambiente não estava muito bom, ela pode voltar à fase jovem. Imagina que coisa boa, gente, ser adulto. Não gostei mais de ser adulto, quero ser jovem. Nossa, quem me dera, a gente Não poderia quero mais ser 10 anos de adulto. novo. Vou voltar a Não ser quero Eu mais não ser gostei, jovem, a vida serei adulta não é adulta pra agora. mim. Então ela fica Gente. nesse vai e volta, tanto que tem vários Nossa, pesquisadores que quem me dera. estudam para ver qual é a capacidade que ela tem, quais são as condições das células dela, para ela poder viver para sempre, né? Vai que a gente produz uma substância com ela aí para passar no rosto que seja. Então, ela pode Vai que dá voltar à certo. fase juvenil e voltar, e voltar. Então, ela não morre, cara. Ela não morre. Só se alguém comer ela, né? Ela fica nessa aí. Eu acho isso muito doido. Nossa, ela é muito doido. bonita, meu Deus. Gente, cada vez mais eu amo os quinidários, meu Deus. Os quinidários, né? Eles são foda. Eu adoro. Ó, então, finalizando aqui, falando problemas ambientais que aparecem em provas de vestibular e, consequentemente, aparecem na minha prova. Yeah! Ó, branqueamento de corais, que é um dos problemas, né? Lembra que os corais, eu falei que eles têm associações com algas que vivem em cima deles, que são as zooxantelas, e um depende do outro para sobreviver, tá? As algas, elas fornecem o principal alimento para os corais. E então, o que pode acontecer? Aumento da temperatura do oceano, contaminação, poluição, uma superexposição solar, ou as marés começarem a ficar muito baixas, mas a gente lembra mais disso com o aumento da temperatura dos oceanos por conta do aquecimento global. Essas algas, elas vão começar a produzir, quando está muito quente, substâncias que são tóxicas para o coral. E aí os corais, eles acabam expulsando as algas de cima deles, porque está fazendo mal para ele. Só que ao expulsar os corais, eles ficam brancos, porque os corais, eles têm essa cobertura, né, do corpo, eles são duros, feita de carbonato de cálcio, que é branquinho, e aí eles deixam de receber o alimento. Então, se eles deixam de receber os nutrientes que as algas forneciam para eles, eles acabam morrendo. Por isso que é o branqueamento de corais. Isso daqui é uma imagem de um coral cérebro passando pela fase de branqueamento. Então, as algas aqui embaixo, a parte de cima já não tem mais algas. Então, ele vai acabar morrendo. E aí, olha aqui, isso aqui é uma imagem de um mesmo local. Saudável em dezembro de 2014, começou a morrer em fevereiro de 2015, completamente morto em agosto de 2015. Mas por que tem? Parece que novas algas chegaram aqui. E chegam, outras algas chegam, mas elas usam o esqueleto morto daquele coral para se fixar. Então, essas algas que se fixam depois, normalmente são marrons. Então, olha, é uma tristeza. Mas é interessante ver a pessoa usando o esqueleto da outra água para
Pra Na se natureza, adaptar ao nada é ambiente. jogado fora, tudo é aproveitado. Então, usou o esqueleto morto. E uma outra coisa que acontece, deixa eu mostrar para vocês, isso daqui, vocês já ouviram falar sobre isso? Acidificação dos oceanos? Também já. Os oceanos estão ficando cada vez mais ácidos por conta da grande concentração de gás carbônico que está na atmosfera. Deixa eu explicar essa equação química aqui para vocês, para a gente finalizar a nossa aula. E na semana que vem a gente pega exercícios para fazer, faz uma revisãozinha. Espera aí, deixa eu ver. Semana que vem, hoje é 20, né? 27. Não, até que dá para a gente pegar exercício para fazer. Tá, enfim. Eu vou ver ainda. Por enquanto, a prova trimestral está falando sobre poríferos e quinidários. Eu não queria colocar plateuminto, porque eu gosto de dar plateuminto e cobrar junto com as doenças causadas por plateumintos também, para não ficar meio picotado. Mas vamos ver como é que vai ser aí. Enfim. Ó, olha essa equação química aqui que acontece. Condições normais, os oceanos são o que mais pegam gás carbônico do planeta. Não é nem as plantas para fazer fotossíntese. Os oceanos, eles pegam muito gás carbônico. E aí, esse gás carbônico vai se juntar com a água, formando o ácido carbônico. Mas o ácido carbônico é um composto instável. Quando a gente fala que é composto instável, quer dizer que ele não fica nesse formato aqui por muito tempo. Ele logo já se dissocia, se solta. Ele vai se dissociar liberando íons de hidrogênio e íon bicarbonato. Esse bicarbonato ainda se quebra, liberando mais hidrogênio e o íon carbonato. Esse íon carbonato é ótimo para o oceano porque espécies que têm esqueleto de carbonato de cálcio, como os corais, como moluscos que produzem concha. A concha é feita de carbonato de cálcio. Então, é bom você ter esse carbonato presente aqui porque eles conseguem pegar esse carbonato e formar a sua concha. E aí, esse hidrogênio aqui, qualquer solução que tenha muito hidrogênio, ela fica muito ácida. Essa equação, então, tem muito hidrogênio, o oceano ficou mais ácido, essa equação ela consegue voltar no sentido contrário. Está muito ácido, então o hidrogênio se junta ao carbonato, formando bicarbonato, que se junta com mais hidrogênio, formando ácido carbônico, que se dissocia em água e gás carbônico, e o gás carbônico sai. O que eu quero que vocês entendam dessa equação? Que essa equação ela vai e volta. O oceano consegue controlar o pH dele mesmo, fazendo essa equação ir e voltar. Então, condições super normais. A questão é que, quando tem muito gás carbônico na atmosfera por conta da queima de combustíveis fósseis, principalmente, queimada e tudo mais, essa equação ela vai muito mais para a direita. Então, ela forma muito íon hidrogênio. Mas muito íon hidrogênio. E aí o pH vai ficando cada vez mais ácido do oceano. E o oceano vai tentar fazer com que o pH não fique tão ácido. Então, o oceano vai tentar pegar esses hidrogênios que estão em excesso e juntar com carbonato para que a equação vá para a esquerda de novo. Pensa, se tem muito gás carbônico, vai ter muito íon hidrogênio. Aí o oceano vai tentar pegar isso. Ele vai pegando os carbonatos que tem lá para formar o bicarbonato e voltar. Só que, de onde que ele vai tirar esse carbonato extra? De onde vocês acham que o oceano tira? Além da água, né? Tem carbonato na água, mas onde mais eu falei que tem carbonato? Nos corais. Nos corais, em animais que têm conchas. Então, as conchas começam a ficar deformadas. Por quê? Por conta da acidez do oceano, está corroendo as conchas feitas de carbonato de cálcio para que aquele pH ele se organizasse, não neutralizasse, mas para você conseguir aumentar o pH do oceano, para não prejudicar. Então, o carbonato vai sendo roubado dessas conchas, dos corais, e aí esses animais eles podem acabar morrendo, e novos que vão surgindo, as conchas deles são muito mais frágeis, porque não tem tanto carbonato disponível para formar. Isso é muito doido. Então, a gente pode dizer que o aquecimento global e a liberação de gases, principalmente da queima de combustíveis fósseis, está fazendo com que animais marinhos morram porque as conchas e o esqueleto deles, feitos de carbonato de cálcio,
estão sendo corroídos pelo pH ácido do oceano. Muito doido. Gente do céu. Aqui tem até uma outra imagem que eu botei falando, né? A relação de tudo no geral. Os oceanos absorvem CO2 provenientes da queima de combustíveis fósseis. CO2 se dissolve na água e forma ácido carbônico e libera íons de hidrogênio. Hidrogênio combina com íons de carbonato para formar bicarbonato. Formação de bicarbonato remove carbonato do ambiente, logo ele fica menos disponível para calcificação de corais. Então é basicamente essa equação mesmo aqui que a gente falou, tá? Bem perigosinho. E aí tem vídeos do Procurando Nemo que era para assistir. Mas a gente faz isso na próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai corrigir os exercícios. Então, peguem os exercícios para fazer, que aí a gente corrige na próxima aula, ok? Ok. Então, um beijo para vocês. Até mais. Muito obrigada pela aula. Muito Até semana obrigado, que pessoal. vem, professora. Nada, obrigada a vocês. Até semana que vem. Assiste o vídeo, hein? Ah, já vi que você me mandou aqui. Vou ver. Um beijo. Tchau. Tchau.